Oi, tudo bem? Pessoal que me acompanha aí no Japão, Brasil, Estados Unidos, Angola, Portugal, aquele abraço aí para vocês. E hoje a gente vai falar para vocês sobre as bandas Bollinger, que em inglês é Bollinger Bands. Vamos falar para vocês por que elas funcionam e por que elas não funcionam. Então vamos lá. Como vocês podem ver, eu tenho aqui o gráfico aberto e eu tenho aqui dois exemplos, tá? Eu tenho esse exemplo e eu tenho esse outro exemplo. Primeiramente, a gente vai falar para vocês sobre a teoria, tá? Depois a gente vai falar por que às vezes ela não funciona. Segundo a teoria, vamos supor que essa banda aqui seja a banda inferior, tá? A lower band, que é a banda inferior. E aqui a gente tem o valor em candlesticks, tá? Então, o valor da ação ou da moeda estrangeira, tá? Ou da commodity ou qualquer outro produto financeiro, esse valor chega a tocar a parte inferior da banda Bollinger. Quando isso acontece, tá? Vamos supor que você tem a série de preços, tá? Dos valores estão caindo. E ao passo que você toca, tá? Pela primeira vez você toca a banda inferior, o que vai acontecer é que, segundo a teoria, você vai ter algo como assim. Então, tocando a Bollinger Bands, o que vai acontecer é que você vai ter... deixa eu mostrar para vocês. Sim. Então, significa que a direção do preço do produto financeiro vai ter uma diferença, tá? Então, ele vai alterar a direção. Em vez de continuar a tendência para baixo, ele vai trocar de direção e vai se mover para cima, tá? Vamos mudar a cor para... Vou mudar essa cor para vermelho, tá? Tá. Isso em relação à banda inferior, tá? Quando você tem esse segundo exemplo aqui, é o contrário. Quando você tem a banda superior, tá? Essa banda em preto é a banda superior. Então vamos supor que você tenha uma sequência de preço e em azul. Então você tem várias candlesticks em azul. Então a sequência de preço vai tocar essa banda superior. Quando isso acontece, segundo a teoria, haverá uma mudança na direção e o preço cairá, tá? Então o preço cairá. Pronto. Ok? Tá. Então agora a gente vai dar uma olhada no par USD, tá? Aqui, ó, é o par USD JPY, que é dólar e ien japonês. E o tempo, tá, que a gente vai escolher é 4H, que são de 4 em 4 horas. E avisando para vocês que o valor que a gente está vendo é em tempo real, tá? Então, de acordo, eu vou explicando para vocês, estou explicando para vocês e o preço está se movendo, tá? Então, vamos dar uma olhada? Então, é o seguinte, pessoal. Dê uma olhada nessa parte do gráfico, tá? O que vai acontecer? Essa parte do gráfico está se movendo de acordo com a teoria das bandas Bollinger. Por quê? Porque o preço está caindo, tá? E vamos dar uma aumentada, tá? Eu só toquei aqui para aumentar um pouco para vocês poderem visualizar melhor. Então, o preço do produto financeiro, que nesse caso é o dólar em relação ao ien japonês, tá? Então, o dólar está caindo de valor e pela primeira vez aqui, tá? Ele toca a banda inferior, tá? A banda inferior da banda Bollinger. Aí, de acordo com a teoria,
Ele tocando aqui, vai haver uma mudança na direção, tá? Então, e foi exatamente isso que aconteceu. Então você tem o preço caindo, e aí pela primeira vez ele toca a banda inferior, tá? E depois disso há uma mudança na direção. E aí o que acontece? Acontece que a partir desse momento, tá, houve uma mudança na direção e o preço subiu até aqui, tá? Então subiu até 113,948, tá? Então isso é de acordo com a teoria. Tem mais um outro exemplo para mostrar para vocês. Então outro exemplo é aqui. Vocês podem ver que a mesma coisa acontece. Então você tem, o que acontece? Você tem uma sequência. Essa sequência tá. Lembrando para vocês que isso é chamado de candlesticks, que é cada retângulo desse, ele mostra a variação de preço, tá? Ele mostra, na verdade, o preço. Então você vê que o preço está caindo, tá? Pela primeira vez aqui em vermelho, ele toca a banda Bollinger na parte inferior. Aí, de acordo com a teoria, vai haver uma mudança de direção. Então, ao invés de cair, daqui para frente ele vai subir. E foi isso que aconteceu. Então, daqui ele subiu e o preço atingiu 114,835, tá? Bom, agora eu vou explicar para vocês quando isso não funciona. Então, tem vezes que funciona e tem vezes que não funciona. E eu vou mostrar para vocês por quê. Então, vamos dar uma olhada agora. Euro AUD, tá? Então, bom, esse é o preço do euro em relação ao dólar australiano, tá? Vamos dar uma olhada. E o tempo que eu escolhi também é de 4 em 4 horas, tá? Então vamos dar uma olhada. Então aqui você tem, agora apareceu, você tem aqui o euro em relação ao dólar australiano, tá? Então vamos dar uma olhada em relação ao preço. Então um grande exemplo de quando isso não funciona é exatamente aqui. Então, vou mostrar para vocês que vocês podem ver que aqui ele começa a tocar, pela primeira vez ele toca aqui, né? Ó, dá para vocês ver essa candlestick em verde. Então, pela primeira vez ele toca aqui, tá? Ele está tocando a banda inferior. Então, depois que ele toca a banda inferior, ele, segundo a teoria, haverá uma mudança de direção e ao invés de cair, porque até agora ele estava caindo, né? Ao invés de cair, ele vai subir para cá. Só que não foi isso que aconteceu. Como vocês podem ver, após ele tocar a banda inferior, o preço desse par, euro, dólar australiano, o preço caiu até aqui, tá? Então, o preço caiu até aqui. Tá? E depois subiu e depois caiu mais ainda. Caiu até aqui, na verdade. Bom, enfim, mas vamos colocar até aqui, tá? Então caiu até aqui para depois subir um pouco. Por que isso acontece? Por quê? Então vamos mostrar por que isso acontece. Se você volta na teoria, vamos voltar à teoria. USDJPY. Essa é a teoria original. Então, agora eu vou explicar para vocês. Quando vocês veem a teoria original, nunca olhem apenas a banda inferior ou nunca olhem apenas a banda superior. Sempre olhem as duas bandas, tá? Então, por exemplo, quando você tem isso,
e ele está tocando a banda inferior, segundo a teoria, o preço vai, a direção vai mudar de direção e vai subir. Só que quando você tem, eu vou mostrar para vocês agora, quando você tem isso, tá? Você tem a banda inferior, você olha a banda superior. Se a banda superior está fazendo isso aqui, tá? E o que é isso? Isso é o seguinte, você olha a distância entre a banda superior e inferior. A partir disso, você vê que a distância entre as duas está aumentando, tá? Então elas estão se distanciando. Quando isso ocorre, ao invés do preço, ao invés da direção se alterar e ir para cima, ele continua, tá? Continua na mesma direção e o preço continua a cair. Então o preço vai continuar a cair, tá? Agora vamos olhar o segundo exemplo, tá? Esse exemplo aqui. Então, segundo esse exemplo também, quando ele toca a banda superior, ele vai trocar de direção e vai cair. Só que você tem que ver a banda inferior ao mesmo tempo, tá? Então, se a banda inferior tiver uma abertura, tá? Se a banda inferior estiver fazendo isso aqui, tá? Ele está tendo uma abertura. Se tiver uma abertura, o que vai acontecer? Não vai haver uma mudança, tá? Ao invés disso, ele vai continuar, tá? Na mesma direção, vai continuar subindo, tá? Então, vamos dar uma olhada no exemplo do euro com o dólar australiano. Então, EUR-AUD, tá? E foi isso mesmo que aconteceu. Então, eu acho que dá para vocês verem que o que acontece aqui é o preço caiu, tá? Então, estava vendo aqui, o preço estava caindo e pela primeira vez tocou, tá? Só que como vocês podem ver aqui, deixa eu mudar para azul. Essa parte da banda superior, daqui, ela se abriu para cá, tá? E se abriu para cá, tá? E essa banda, ó, dá para vocês verem que a banda em si, ela estava aqui. Então essa banda em si, tá? Agora eu tô falando sobre a banda. A banda se abriu para cá. Então o que acontece? Está havendo um aumento, tá? Da distância entre as duas bandas. E quando ele toca, você vê que há um aumento. Então, o que acontece? O preço continuará a cair, tá? Outro grande exemplo é aqui, o que está acontecendo nesse exato momento, tá? Então, vocês podem ver que o que eu posso analisar? Eu analiso que o preço continuará caindo, tá? Não sei, porque isso é em tempo real, então não sei o que vai acontecer, mas dá para prever que o preço continuará caindo. Por quê? Porque aqui você vê que ele está tocando a banda inferior. Só que você vê que as bandas em si, ó, essa banda está tendo uma abertura, tá? E essa banda aqui embaixo também está tendo uma abertura. Então daqui ele está abrindo, tá? Ou seja, ele tocou a banda Bollinger, então esse preço continuará a cair, tá? Então, é isso aí, pessoal. Se vocês têm alguma pergunta, é só vocês colocarem aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram de assistir o meu canal, por favor, se inscrevam. E é isso aí, pessoal. Até mais.